Marcos capítulo 3, versículos 20 a 35. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a família de Jesus. Família de Jesus. Esse trecho ele tem vários assuntos interessantes para a gente abordar, né? Ele fala, por exemplo, da forma de atuação de Jesus, de como eles questionaram Jesus, alegando que ele estaria utilizando os próprios poderes do mal para expulsar o mal das pessoas. Então, como se costuma dizer popularmente, que ele teria parte com o maioral, né, dos demônios, porque então ele teria algum tipo de acordo com o diabo, e isso explicaria por que ele tinha tanto sucesso para curar pessoas, para resolver problemas, para, enfim, tirar o mal da vida das pessoas. Uma outra coisa também que é abordada nessa perícope, né, nesse trecho do Evangelho de Marcos, é a questão do pecado imperdoável. Que pecado seria esse, né? Imperdoável, não pode ser perdoado. Mas eu gostaria de enfatizar aqui na família de Jesus. Porque Jesus era humano e Jesus tinha uma família. Eu já disse aqui outro dia, né? Jesus foi um bebê, Jesus sujou fralda, né? Jesus deu trabalho para os seus pais. Foi um ser humano como qualquer um de nós, qualquer menino se comporta da mesma forma. Então, Jesus quis viver a aventura humana assim, com todas as suas alegrias e com todas as suas dificuldades também. Mas realmente, Jesus, ele saiu um pouco, talvez, do padrão dos jovens de sua cidade, dos jovens de sua época. No sentido que ele chegou aí mais ou menos aos 30 anos de idade, é o que se calcula, teria sido a idade de Jesus quando ele começou seu ministério, e não se casou, não é? Os jovens casavam-se relativamente cedo na época, principalmente as meninas, né? Já passou um pouquinho da adolescência, elas já estavam se casando. Maria, calcula-se que ela devia ter 16, 17 anos quando teve Jesus. Era um padrão da época, né? E os homens também não eram assim tão maduros quando se casavam, não é? Mas Jesus, sabendo a missão que ele teria, então ele não era um homem casado. Era um trabalhador, um operário, como foi o seu pai, e permaneceu em casa ajudando a cuidar da sua mãe, talvez enquanto os outros irmãos estivessem cada um tomando um rumo na vida, não é? Normalmente aquele filho que não se casa, que não tem esse tipo de compromisso, acaba ficando para cuidar dos pais, né? Toda família tem assim alguém um dos filhos que é mais apegado, mais próximo dos pais, e Jesus era muito próximo da sua mãe, com certeza. Mas um belo dia, ele larga tudo, larga a sua profissão, o seu trabalho, e vai atrás de um primo. Esse primo também não era muito dentro do padrão, porque era João Batista, filho de um sacerdote, mas que não quis seguir a profissão do pai. Era uma ocupação garantida para ele, né?
porque o sacerdote, ele cuidava da sua casa, tinha lá sua plantação, sua atividade e ainda recebia um trocado trabalhando de tempos em tempos no Templo de Jerusalém. Essa era a vida do pai dele, ele poderia ter seguido perfeitamente essa vida também, mas não foi isso que João Batista fez. Era alguém conhecido por ter uma vida assim mais alternativa, se vestir de uma maneira muito peculiar, né, com pele de camelos, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então devia ser uma pessoa muito magra, né? Só proteína e carboidrato, quando não tinha gordura. Então devia ser muito magrinho João Batista. E ficava lá no meio do deserto. E Jesus foi então atrás desse primo para ser batizado e depois sumiu. Foi para o deserto, não se sabe onde ele estava, mas passou 40 dias no deserto e de repente reaparece, mas não mais como aquele operário, aquele homem que frequentava a cidade no dia a dia, com o seu trabalho, mas ele vem pregando coisas novas, falando de um novo reino, anunciando o reino de Deus. Então, se alguém da nossa família, que a gente conhece, algum primo, algum irmão, repetisse esse mesmo script, esse mesmo roteiro, com certeza a gente ia estranhar um pouco, não é? A gente ia estranhar. Senão largou o emprego, fui lá não sei para onde, viajou e voltou diferente. Era assim que a família de Jesus reagia ao seu comportamento. A coisa foi ficando mais séria quando ele começou então a ter disputas, a ter discussões com os fariseus. Mas os fariseus eram homens da cidade, eram pessoas conhecidas dali mesmo, então, normal, né? Dava para conviver com isso, não ia ter grandes problemas. Só que, de repente, chegam, então, os escribas vindos de Jerusalém, pessoas ligadas ao poder, pessoas ligadas ao templo. Aí a família de Jesus ficou preocupada, não é? Porque a fama de Jesus tinha chegado em Jerusalém e lá disseram, olha, tem um homem lá em Cafarnaum, em Nazaré, lá na Galileia, que está pregando coisas contrárias àquilo que é o padrão da religião. Então, vamos lá conferir quem é essa pessoa, vamos ficar de olho nele para ver o que ele anda fazendo, etc. Então vieram esses homens de fora para acompanhar o que Jesus estava fazendo, não é? Isso deixou a família de Jesus preocupada. Muita gente acha que nesse texto havia algum tipo de ruptura de Jesus com a sua família, porque eles disseram ele está fora de si, não é? Então, disseram, olha, estão dizendo que ele está doido, né? Que isso seria uma forma de reprovação, uma forma de condenação da sua família, não é? Eles disseram isso porque Jesus estava atraindo uma tamanha multidão que nem almoçar direito ele não conseguia, nem fazer uma refeição, aquela quantidade de gente na porta da casa dele, e aquela demanda de todo mundo chamando e tal, quer dizer, nem comer direito eu estava conseguindo comer, não é?
E a família dizendo, olha, ele está fora de si, ele está meio doido, né? Vocês não reparem não, porque ele está com um comportamento muito estranho, etc. Eu sinceramente eu não vejo nisso uma condenação da família dele, muito pelo contrário, eu vejo aqui um mecanismo de proteção, porque afinal de contas tinham vindo pessoas de fora para ficar vigiando, para ficar condenando aquilo que Jesus estava fazendo. Então, é o caso às vezes que acontece, às vezes uma pessoa comete um crime, faz alguma coisa assim, e a família chega e diz, não, pois é, ele estava meio nervoso. Quem assiste programas policiais aí, volta e meia vai se defrontar com isso, né? A família tentando justificar algum ato impensado, alguma coisa que uma pessoa comete. Então vão dizer, não, ele estava meio nervoso. Jesus estava meio nervoso. Não é? Para tentar protegê-lo do rigor do julgamento dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Não vejo, então, nem uma ruptura e nem uma condenação da sua família em relação a ele, mas um mecanismo de proteção. A família super protegendo aquele rapaz, porque eles não estavam compreendendo ainda, não estavam tendo ideia de qual seria a missão dele, qual seria o que ele iria fazer a partir daquele momento, a partir daquele estágio do seu ministério, que estava ainda no começo. Mas Jesus, então, se defronta com aqueles escribas de Jerusalém e faz uma ironia com eles, né? Porque eles diziam, não, ele está expulsando os demônios porque ele tem um acordo com o diabo para expulsar o diabo. Então ele diz assim, olha, então se é assim mesmo, isso seria muito bom, né? Seria ótimo se o reino de Satanás estivesse dividido. Isso significa que o poder de Satanás então vai acabar. E o poder de Satanás acabando, então ninguém vai precisar passar por problemas, por sofrimento, por doença. O mundo vai ser muito melhor, então. Se é isso mesmo que está acontecendo, não é? Se Satanás está, como se costuma dizer, né, no nosso meio, se Satanás realmente está amarrado, então que maravilha, né? Não precisa a gente fazer mais nada. O próprio reino de Satanás vai se extinguir, vai se desmantelar, o poder do mal não vai mais governar nada desse mundo, então estamos todos salvos, estamos todos garantidos. Mas não é isso que a realidade nos mostra. Não era isso no tempo de Jesus e nem é isso agora. Certo? Então não faz sentido nenhum esse tipo de argumentação que eles usavam para condenar Jesus. A gente sabe disso, mas é bom a gente compreender, né, a ironia de Jesus quando ele se dirige a esses homens avaliando o que eles queriam dizer. Porque na realidade o mal para eles não era o sofrimento das pessoas. Eles não estavam se importando muito com o que as pessoas sofriam. O mal para eles era contrariar aquilo que eles ditavam, aquilo que eles decretavam, aquilo que eles entendiam como padrão. Isso para eles era mal. Mal do mundo para eles era isso. Como diz Caetano, né? Narciso acha feio o que não é espelho, né? Então, o que não for o meu espelho, eu condeno. O que não fosse espelho do pensamento deles, eles condenavam. Era para isso que eles estavam lá. Jesus não estava se importando com o que eles pensavam. Ele estava se importando com as pessoas. Eu acho que esse é que deve ser o nosso foco, né?
A que Jesus dava importância? Logo depois, então, ele, no meio lá da reunião, ele conversando com as pessoas, aí alguém dá um recado para ele, para Jesus. Então, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. E muita gente que estava, sentada ao redor dele, disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora te procurando. É muito interessante essa situação. Quando não existia telefone celular, alguns aqui vão lembrar disso, né? Quando você queria interromper uma pessoa que estava falando, assim, discursando, tal, e começava a falar bobagem, né? Aí alguém dizia: telefone para você. Né? Várias situações aconteciam isso. Fulano, telefone para você, porque o telefone ficava lá longe, né? Ficava fora do ambiente. Aí a pessoa tinha que interromper, não tinha celular, né? A pessoa tinha que interromper o que ela estava falando para ir atender o tal do telefone. Aí a pessoa chegava e dizia: pelo amor de Deus, para de falar isso que está falando, que isso aí não vai dar certo, né? Foi mais ou menos o que queriam fazer com Jesus aqui. A família dele chegou e disse: chama ele lá, porque a gente quer falar com ele, para ver se ele moderava um pouquinho o discurso, ou não se expunha tanto, ou até eventualmente até saía lá de cena, né? Porque estavam preocupados com ele, e preocupados provavelmente com aquilo que ele estava pregando, confrontava totalmente com aquilo que aqueles homens tinham vindo lá vigiar e tentar descobrir da pregação de Jesus. Mais uma forma de proteção da família de Jesus em relação a ele, não é? Mas Jesus então dá essa resposta, né? E ele olha para todo mundo que está ao redor e pergunta, né? Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ele dá essa resposta, que as pessoas muito provavelmente não esperavam, mas que é extremamente importante para nós. Extremamente importante. Porque eu fico imaginando, né, se Jesus, por exemplo, tivesse se casado e constituído família. Há relatos, né, o pessoal fala muito da Maria Madalena, aquelas histórias todas, né, de History Channel, tal, cheio de documentários aí especulando sobre até a existência de um suposto filho de Jesus. A gente ouve muita história, né, dessas da Idade Média, mas nós não temos nenhuma referência disso nos textos bíblicos, que são a referência para nós. Então, e nem há provas também que nos convençam de outra forma. Então, o fato é que Jesus não constituiu família, né? Porque se Jesus tivesse constituído família, então teria tido um filho. Evidentemente, esse filho seria, então, uma espécie de herdeiro, né, de Jesus. E como herdeiro de Jesus, ele iria, então, já nascer como uma celebridade, né? Já seria visado, então, como sucessor de Jesus. Era a coisa mais natural. Aí você teria, então, aí uma linhagem, né, uma dinastia de super-homens, né? Filhos do Filho de Deus. Já pensou? A nossa religião seria, então, talvez chefiada por descendentes dessa dinastia.
uma coisa desse tipo, né? Lá no Japão, por exemplo, o primeiro imperador do Japão, um imperador mítico, né, que dá origem à família imperial japonesa, era o filho do Sol. Fico eu imaginando, né? As pessoas na rua, dizem, você viu o filho do Sol por aí? Né? Imperador. Então, o filho de Jesus seria essa espécie de super-homem que daria, então, a origem a uma descendência de representantes de Deus na Terra, uma coisa assim. Não foi isso que Jesus quis, não foi isso que Deus quis. Né? E uma outra coisa também. Diante da missão que Jesus tinha, diante da tarefa que ele tinha para realizar, não cabia ser um chefe de família. Chefe, entre aspas aqui, né? Usando aquela expressão mais comum atribuída aos maridos, né? A gente sabe que não é mais padrão isso. Mas o fato é que, imagine ele tendo uma esposa, tendo eventualmente filhos também, não é? Tendo diante de si a perspectiva de ser condenado à morte, como efetivamente foi, depois de 3 anos de ministério. Então não cabia num horizonte desses ele constituir então uma família ou se apegar a uma pessoa. Né? Quem sabe o ministério de Jesus fosse assim por 30 anos, 50 anos, até podia pensar nisso. Mas, diante da tarefa que ele tinha de realizar, não cabia, né? Se ligar a uma pessoa dessa forma. Com relação aos seus discípulos, com relação às outras pessoas, não tinha problema nenhum. O próprio apóstolo Paulo, ele cita, né? Ele disse, olha, eu estou livre, eu estou solteiro, eu não tenho uma companheira, mas não tem problema nenhum. Pedro, né? Ele cita Pedro como casado, né? Afinal de contas, Jesus curou a sogra de Pedro. Então, Pedro era casado e outros apóstolos eram também. Eles não há problema nenhum com relação a isso, não é? Mas para Jesus não cabia essa situação. Então, os irmãos de Jesus até, há relatos que dizem que eles depois tiveram um papel importante na liderança da igreja de Jerusalém. Né? Um deles, chamado Judas, tem autoria atribuída a uma pequena carta que está no Novo Testamento, o penúltimo livro do Novo Testamento, antes do Apocalipse, a Epístola de Judas. Seria, dizem, irmão de Jesus. Nada a ver com outros Judas que aparecem na Bíblia. Mas o fato é que o objetivo de Jesus não era formar esse tipo de família. A família que Jesus quis formar é muito maior. Muito maior. E é constituída de todos aqueles que realizam a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? É o amor. Se a gente fosse resumir em uma palavra, a família de Jesus é a família do amor. É a família daqueles que vivem, que espalham, que exercem o amor de Deus. Por meio de Jesus Cristo, dentro daquilo que ele nos ensinou, dentro dos seus princípios, dentro das suas orientações, das suas palavras. Essa é a grande família de Jesus. É interessante que
Os laços de sangue aí, então, são absolutamente secundários. Nós somos, nós chamados a ser uma família. Quando eu fiz a chamada para esse culto, né? Eu encontrei na internet um quadro de uma pintora chamada Amy Jones, se não me engano, né? Assim, Jesus abraçando crianças. E para mim estava muito tranquilo, porque Jesus mesmo falou que das crianças é o reino de Deus, não é? E as crianças se abraçam, né, com muito mais facilidade, com muito menos barreira, de forma muito mais espontânea do que nós adultos, né? Então, crianças de todas as raças, temos ali indígenas, brancas, ruivas e negras e, enfim, orientais em geral, todos ali num grande abraço com Jesus. A família de Jesus é assim, tem gente de todas as raças, tem gente de todas as origens, não é? Todas as culturas, mas unidas nesse abraçaço, né? Como dizem os baianos, né? Quando muitas pessoas se juntam para abraçar, se abraçarem. Então esse abraçaço é uma expressão da família de Jesus, porque é a família daqueles que realizam a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? A vontade de Deus é amor, porque Deus é amor. O verdadeiro sentido de família, então, que a gente encontra em Jesus. Então, Jesus teve uma família, essa família caminhou com ele até o fim. A mãe dele estava ali, diante da cruz. Seus irmãos fizeram parte do grande grupo de discípulos que o acompanhava, aquelas 120 pessoas que estavam com ele em Jerusalém. Com certeza havia familiares dele ali também, não é? Mas a família de Jesus é muito maior. A família de Jesus somos nós. Então, quando nos chamamos de irmãos e irmãs, a gente precisa ter isso em vista. Qual é a condição de pertencermos, de nos declararmos como familiares de Jesus? Essa condição é realizar a vontade de Deus, que é a expressão do amor por meio de Jesus Cristo. Amém?